Boa noite! Oi, boa noite! Bora começar! Vamos! E hoje vamos falar de home office. Boa noite! Vamos chegando! E com energia, hein? Oi, Gi, oi, Sheila, oi, Marcel, Lica. E os bastidores aqui, ó. Boa noite, Eduardo! Oi, Edu. Hoje a gente tá animada, hein? Oiê! Edgar. Edgar! Oi, Lino. Oi, Deza. Boa noite! Que bom ver vocês aqui com a gente novamente. Oi, Haru! Oi, Corina! Legal que você tá aqui. Oi, Deza. E hoje a gente vai falar de um assunto que tá em pauta, né, gente? Home office. E pra gente começar a falar sobre home office, eu quero perguntar pra você. Você tá home office? Você tá trabalhando em casa? Ou você só está ficando em casa por enquanto? Para quem tá trabalhando home office, é um presente ou é um castigo? Fala aí pra mim. Estar home office pra você é um presente ou um castigo? Muito? Presente ou castigo, Lica? Eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês, presente ou castigo? Vou perguntar pra Adriana. Presente ou castigo trabalhar home office? Bom, vamos lá. Primeiro, num primeiro momento foi um castigo, confesso, né? Eu não sei vocês, mas essa questão de estar no escritório, toda aquela dinâmica, toda aquela correria, né? Isso é encantador para algumas pessoas. Eu, pelo menos, gosto muito. O contato com o cliente, nós que ministramos treinamentos, né? Estamos acostumados a estar dentro de um auditório com 30, 40, 50 pessoas. Então, no início, foi um grande castigo, mas a cada dia um novo aprendizado, agregando mais conhecimento, essa adaptação, né? A forma como a gente tem que se reinventar em algumas coisas, me trouxe muitos benefícios. Então, hoje eu posso considerar que é um presente. Olha só, nós temos algumas opiniões aqui divergentes, né? Algumas pessoas estão dizendo, foi um presente, é um presente. Algumas pessoas falaram, é um castigo. A Deza falou que ficou 2 meses e não gostou. Oi, oi. E aí, gente? E se a gente disser que já existe um estudo que 30% das empresas brasileiras vão aderir ao home office, né? E se você estiver inserido numa dessas empresas, por exemplo, os meus colaboradores, eu vou aderir ao home office. É líquido e certo. Resultado extraordinário, sensacional, qualidade de vida. Mas, Haru colocou aí, precisa ter disciplina. E hoje a gente vai falar sobre isso. E fora ter disciplina, quais são os grandes problemas que nós temos hoje de estar home office? Por exemplo, nós mães, né? Eu tenho 5 filhos. Tudo bem, 3 já são grandes. Mas eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho 2 netas pequenas, eu tenho vários cães, vários cachorros e vários filhotes. E eu tenho 3 negócios, 3 empresas que tem que rodar. Como é que a gente faz? E muitas vezes a pessoa me pergunta, né? Nossa, Madalena, isso até antes da pandemia o pessoal me perguntava, nossa, como você tem energia? Como é que você dá conta de tudo?
como que a gente faz para se organizar dentro de casa? O que você tem feito? Quais são os resultados? Você gestor, você líder, como é que você tem lidado com isso? Sabe aqueles líderes mais conservadores que falam assim, não, esse negócio de home office não funciona. Se eu não tiver presente, né, isso é muito fácil. O meu colaborador não vai dar o resultado. Ele está fadado a morrer no mercado de trabalho. Ele vai precisar se reciclar. Ele vai precisar mudar o tal do mindset. E ainda tem algumas coisas que são bem interessantes, né? As pessoas estão trabalhando em casa e estão mais cansadas. Como é que as pessoas trabalham em casa, não tomam condução, não ficam paradas no trânsito, não tem todo aquele transtorno para ir e voltar, estão mais cansadas? Você sabe por quê isso tem acontecido? Aliás, acontece com todo mundo, inclusive comigo. Hoje eu tava conversando com a Adriana. Falei, Adri, parece que eu tô mais cansada do que quando a gente trabalhava de segunda a segunda. E isso é real. Então a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco. Dri, algumas dicas, você que é mestre aí, e tá ficando boa nisso, né, de trabalhar em casa. A Adriana tá trabalhando em casa, tá dando treinamentos online, coisa que ela nunca fez, né, e tá sendo sensacional. Algumas dicas, o que você pode dizer para o pessoal? Bom, e aí eu vou falar para vocês o que eu adotei no meu dia a dia e vem dando super certo, tá? Primeira coisa, não pode trabalhar de pijama, né? Vamos começar naquele primeiro momento que você levanta da cama. Pijama nem pensar, né? A gente precisa se preparar a nossa mente, né? Para aquele ambiente diferente do ambiente que a gente estava dentro do escritório. Então, se a gente não adotar isso, né? Porque a gente confunde esses cenários. Querendo ou não, esses cenários, eles vão, né, deixar você... Porque, geralmente, dentro da sua casa, você não tá no salto, você não tá na make, não tá no taierzinho. Então, você se deixa levar pelo próprio ambiente que você tá. Então, a primeira coisa, levantou, tem que se arrumar, tem que fazer a make, tem que colocar... Lógico que você não precisa botar o salto, né? Mas eu preciso. A Madalena vai de salto até na feira, gente. Né? Ela não abandona o salto nunca. Mas a gente precisa estar alinhado com relação a isso, né? É super importante essa questão dos horários. A gente tá no momento onde a gente tá mais na Netflix, aí a gente dorme mais tarde, aí não quer acordar mais cedo, né? Tá maratonando aí as séries, porque tá em casa. Tranquilo. Lembrando que você tem aquele compromisso. Manter esse horário de trabalho, Madá, é super importante. Aqui, assim como no escritório, você tem um horário de entrada e você tem que cumprir as suas atividades até o seu horário de saída, em casa é a mesma coisa. E não trabalhar na cama, né? Exatamente. Porque né? eu já vi, tá? E aí eu vou contar aí umas gafes terríveis. A Corina tá aí, a gente teve uma videoconferência, uma reunião entre mulheres, né, que eu faço parte aí de um grupo de mulheres embaixadoras, né, e eu dei várias mancadas, né, então a gente também tem que estar preparado. Eu vou contar aí alguns furos que a gente dá e a gente nem percebe. Primeiro, você trabalhar na cama, parece confortável, não é confortável, e o seu cérebro não está preparado para o trabalho. A Corina estava falando da questão física, muitas vezes trabalhar o corpo relaxa a mente. Quanto foco você precisa colocar quando você está fazendo uma reunião online? Quanto foco? É diferente o presencial. Quem está acompanhando as minhas lives, a gente fala muito do sensorial. Audição, né, a visão, a sinestesia. E a gente perde um monte de coisa quando eu estou por exemplo, numa live. Né? Eu não estou vendo vocês, eu não estou sentindo esse ambiente. E mesmo quando eu estou vendo numa reunião, né, online, eu tenho muitas vezes dificuldade, porque eu tenho que estar muito mais concentrada, entendendo como o outro está percebendo o que eu estou falando. Tem o delay das palavras, tem o delay da mensagem, e aí a gente tem muito mais foco, muito mais concentração, o cérebro gasta mais energia e fatalmente a gente se sente mais cansado. Então na cama nem pensar. O que mais? Então essa organização de horário é super importante. Essa questão de não trabalhar na cama, você tem que ter um espaço de trabalho, né?
Talvez você não tenha aí na tua casa um escritório ou um lugar onde você possa, mas cria esse espaço, né? Não fica trabalhando sentadinho no sofá, com a televisão ligada, porque a gente vai se distrair, né? Isso é natural, isso não tá relacionado o fato de você, eu não tô tendo foco. Muitas vezes a gente tem foco, mas assim, o externo ele vai atrapalhar. Se a gente não tiver uma disciplina também com foco, ele vai atrapalhar. Então, escolha um ambiente propício para você trabalhar. De preferência, uma mesa, que você possa colocar uma cadeira, que você também possa se sentir confortável nesse ambiente. E esse ambiente de trabalho, ele tem que representar como se fosse ter um ambiente de trabalho lá no escritório. Inclusive, isso é importante quando a gente fala em ambiente para quem tem filho, né? A comunicação é o melhor momento. Esse aqui, a partir de agora, porque as crianças estão tendo tantas dificuldades ou mais que os pais, né? Muitas vezes a gente acredita que está muito mais fácil, muito mais tranquilo. Nós não estamos de férias e eles também não. Exatamente. Então a gente vai ter que ser um comunicador sensacional, fazer acordos com as crianças, né? Até para ele entender que aquele teu espaço, aquele teu cantinho é o seu trabalho nesse momento, né? E uma boa comunicação, uma comunicação clara, vai ajudar muito os pequenos, muito entenderem isso. E ainda assim, isso acontece com quem está trabalhando em casa. Não fique se martirizando, se criticando, porque às vezes você está numa reunião, seu filho vai dar um berro, né? Você tá numa reunião e seu filho vai começar a chorar. E tem crianças que são menores, entendem menos quando a gente explica isso. Então converse com ele, mas também não fique cobrando criteriosamente. Criança é criança, né? Então você vai ter que planejar o dia deles também. Vai ter que planejar pausas, vai ter que ajudá-lo, quem tá na escola, a fazer a tarefa. E vai ter que fazer composições aí, talvez até premiações. A gente pode assistir uma série junto quando a mamãe terminar tudo. A gente pode assistir um filme. Eu posso fazer uma sessão pipoca. Então a gente vai ter que usar alguns argumentos, né? A nossa comunicação assertiva com os filhos, porque eles podem contribuir. Mas também não ficar se julgando se você atender um telefone, por exemplo. Esses dias meu genro tava trabalhando em casa, minha neta caiu. Bateu a cabeça, começou a chorar e ele conversando com uma empresa no telefone. E aí você tem que falar real. Olha, nesse momento de pandemia, tá todo mundo home office. Todo mundo trabalhando em casa, então fatalmente toda a família tá em casa, inclusive as crianças. Então você me perdoa, me dá 2 minutinhos, eu volto a te ligar. Comunicação clara e objetiva. Não tenha medo de falar. Não tenha medo. Até porque as crianças não entendem o que tá acontecendo, né, gente? Não. Né? Quando a mãe tá em casa, né? Ela se arremete lá o cenário normal. Minha mãe tá em casa, eu posso, como sempre, né? É quando a mãe tá em casa. Então ela não sabe que a mãe tá em casa, mas ela não tá em casa como ela tá em tempos normais. Ela tá trabalhando. Então a criança ela não tem a mínima noção disso. Nós, adultos, temos que direcionar isso com um jeitinho. E como comentaram ali, não é só as crianças não, tá? Eu tenho pet. E assim, é um grande desafio. Porque ele late. Ele escuta o barulho do elevador no corredor, ele começa a latir. Esses dias eu tava ministrando um treinamento e ele comeu todo o meu chinelo. Eu sentada, coloquei o chinelo embaixo da cadeira. Eu sentada dando treinamento, na hora que eu vi, não tinha mais chinelo. Ó, o Paulo fez uma sessão de PNL com Oi, você ontem. Paulo! Ele falou que às vezes tem fogos de artifício, time gritando. Aconteceu com você, né, Paulo? Porque a Adriana me contou que ontem, no meio da sessão, tava tendo timão lá, né, Corinthians, e o pessoal passou debaixo da janela dela, soltando fogos, gritando. Ela até achou que tinha jogo. Pra você ver como ela tá conectada com o jogo, né? A minha sorte que o Paulo é corintiano, ele até curtiu um pouco os fogos, o pessoal cantando lá a música do Corinthians. Então, assim, pra minha sorte, tinha um corintiano do outro lado da tela. Eu falei, olha, curte aí, né, o seu Corinthians, e que daqui a pouco a gente retoma, porque não tinha muito o que fazer, né, gente? Vai ficar brigando. A gente tem que se comunicar, e isso vai fazer parte. Que mais, Dri? Não trabalhar na cama, não trabalhar de pijama, ter o seu cantinho, o seu lugar. A gente precisa de uma rotina de trabalho, tá? Assim como você tem a tua rotina dentro da empresa, então assim, você não pode começar o trabalho em qualquer horário, parar para comer em qualquer horário. Procura manter essa rotina. Isso vai ajudar muito na nossa concentração, no foco, na produtividade, nessa autodisciplina que muitas vezes dentro desse ambiente, né, da casa, dentro de casa, pode desviar, pode alterar a nossa disciplina. Então, ter essa rotina é super importante.
crie pausas para você, né? Eu vou começar às 9, 10h30, 11h eu vou levantar um pouquinho da cadeira, vou tomar um café, vou respirar um ar. Quem fuma vai fumar um cigarro, né? Isso é super importante. Volta, pausas pequenas, né? Você não vai sentar lá no sofá, aproveitar para dar uma olhadinha na sessão da tarde e ficar por lá mesmo, tá? Mas cria essas pausas. Horário de almoço. Geralmente quando a gente tá dentro de casa, isso fica um pouco desregulado. Então cria lá, tem o seu horário de almoço normal, tudo bem? Aí tem os comentários ótimos, eu preciso ler essa pra você, Adri. Meu filho já apareceu pelado numa reunião via Skype da minha esposa. Olha, acontecem umas coisas muito interessantes, né? Mas todo mundo que tá nesse momento, e é o mundo que tá nesse momento, e que não trabalhava home office, que vai passar a ser uma rotina aí também dentro das empresas, vai entender, não vai ter problema, né? As crianças também vão se adaptar aos poucos, é um grande desafio. Ontem, acho que a Corina tá aí com a gente, eu cheguei em casa, eu tinha uma reunião. Na verdade, eu fui assistir a live de um dos meus colaboradores, do Márcio, porque eu gosto de estar presente também. Também gosto de prestigiá-los, porque foi um aluno e foi sensacional, parabéns. Eu vi que o Márcio entrou. E depois eu tinha uma reunião, eu acabei entrando na reunião, eu tinha feito um mega negócio legal, entrei na reunião do Zoom, e eu sou super, entendo muito desse negócio de Zoom, de tecnologia. Aí tava lá, áudio, eu apertei o botãozinho do áudio, eu pensei que o áudio era pra eu ouvir as pessoas. Eu tava abrindo o meu áudio e gritei, alguém traz uma cerveja pra mim no meio da reunião, gente. Né? Quem me conhece sabe que eu adoro uma cervejinha. E eu tava comemorando uma baita parceria que nós fechamos ontem. A mulherada começou a rir, falou, tudo bem, Madalena? Eu falei, gente, vocês estão ouvindo? Me desculpa, não é. Aí você vai ter que se explicar, você vai falar o quê? Né? Então a gente também tem que entender para trabalhar com tecnologia, né? De vídeo, de áudios, botões, onde aperta, como que é. Cada plataforma foi engraçado, mas poderia ter dado muito errado. Se fosse, sei lá, uma reunião de negócios com um vice-presidente, à noite eu pedindo uma cerveja, né? Todo mundo bebe, mas ninguém fala, entendeu? Então tem coisas que a gente tem que maneirar e entender melhor. Eu paguei mó mico ontem, mas foi 10. No final deu tudo certo. O que mais? Que é legal. Além da gente ter, né, essa questão da tecnologia, quem não tem que começar a desenvolver isso, gente. Não vai ter como, né? Assim como com base nesse estudo, né? O home office, ele vem aí pra ficar. Aliás, ele já tá. Essa tendência a gente já tá vivendo ela. E é algo que veio pra ficar. Então, a gente tem que se preparar. Essa comunicação que a gente tem que ter, gente, com os colegas de trabalho. Aí a empresa cria um grupo de WhatsApp pra gente se comunicar, pra gente trocar ideias, né? Pra gente compartilhar. Ninguém fala nada. Ninguém se manifesta. Ninguém responde quando um coleguinha, né, pede alguma coisa ou fala algo. Então isso é super importante, né? A gente percebe como as pessoas estão realmente atentas a tudo isso ou não. A gente não vai ficar o tempo todo, né? Mas quando a gente cria alguns mecanismos, né, alguns meios da gente estar conectado ao máximo, né, com todo o time, porque, né, a empresa é um time, a gente trabalha com todos. É importante essa conexão, esse relacionamento e essa comunicação com o outro. Você tem que falar com o teu chefe, você tem que falar com o teu colega, você tem que falar com o teu colaborador. Uma das coisas que eu estava estudando, né, com relação a até essa live que a gente está fazendo hoje, é essa questão da falta do humano do trabalho em home office. A gente sente falta, gente, né? E o líder, ele também precisa se atentar a essa questão do relacionamento humano, porque ele já não tem mais com o colaborador dele. A gente estava fazendo uma reunião agora, antes de entrar na live, como que foi o termo que ele usou? Fobia humana. Fobia humana. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E é real, as pessoas estão tendo hoje fobia humana. Você encontra com um humano na rua, na calçada, no elevador, você fala, não chego perto dele. Se ele tossir, se ele espirrar, olha o nosso mental, a nossa saúde mental como tá, né? Então dentro de casa isso é muito presente. Televisão, né? Evitar as distrações, evitar os noticiários péssimos, porque isso vai prejudicar a sua produtividade, o seu resultado. Uma outra coisa são as redes sociais, né, Dri? Putz, rede social, você tá lá no computador, aí sobe o negocinho do Facebook, sobe o negocinho do Instagram, toca. Pronto, a gente perdeu a produtividade, a gente tem que tomar
muito cuidado, porque as distrações são enormes dentro de casa. Exatamente. E assim, é super importante, gente, no final do dia, você sair da empresa, né? Porque às vezes a gente se envolve, ou a gente deu aquelas pequenas distraídas no decorrer do dia, aí eu olho lá, já são 6 horas da tarde. Minha Nossa Senhora, eu tenho que terminar porque eu tenho que mandar o relatório. Aí você fica até 8h30, 9 horas da noite. Ou então você se envolve. Por isso que a organização é importante. Se lá na empresa você tinha lá um tempo de trabalho para cumprir, aliás, a gente já sabe, né? Aquele que fica até 8h30, 9 horas, 10 horas da noite trabalhando tem alguma coisa muito errada, né? Ou é o planejamento, ou é a organização, ou é o foco. Alguma coisa tá muito errada. Então, se a gente não se organiza, a gente vai se perder. Aí dá 8h30, 9 horas da noite, você ainda tá sentado lá no seu computador. E a gente vai, nessa live, é muito legal que a Adriana tá trazendo, a gente vai dar, como sempre, em todas as lives, a gente faz um sorteio na foto oficial, toda aquela parafernália, né? Uma sessão de administração de tempo. A gente tem que trabalhar o que é importante hoje. Qual é o teu prazo para fazer isso? Porque se você não fizer o que é importante, ele vai virar urgente. E quando ele vira urgente, ele causa estresse. Você pode ter problema na entrega do relatório. E tem que criar um hábito, tem que criar uma rotina. Porque você tem hora para começar e você tem que ter hora para terminar. Né? Tem gente que se dispersa, mas também tem gente que não sai do trabalho. Exatamente. Eu não paro Isso de também trabalhar. não é legal. E eu sei porque eu tenho no meu time os dois, tá? E a gente tem trabalhado muito isso no time. Pessoas que são extremamente produtivas em casa, pessoas que são totalmente dispersas, e aí a gente tem que entender, porque as pessoas pensam de forma diferente. Quem já participou de outras lives minhas, a gente falou do preferência cerebral. Né? Quem é dominante, quem é influente, quem é analítico, quem é estável, golfinho, tubarão, lobo. Né? O lobo tem uma certa organização, o tubarão tem outra. E eu, como chefe, eu tenho que entender tudo isso. Ele vai se administrar melhor. Mas o que você vai fazer no primeiro horário? Você já tem que ter feito isso um dia antes, planejar o seu dia. Criar o seu dia, estabelecer a tua rotina. E começa, gente, na boa, de verdade, de coração. Começa com os trabalhos mais chatos. Porque quando a gente não faz o mais chato, o mais desafiador, ou o que você gosta menos, não vamos chamar de chato, né? Vamos falar que a gente gosta menos. Se você não fizer no primeiro horário, você não vai fazer no último. Porque aí o que a gente vai fazer? Procrastinar. Ai, mas agora me deu uma dorzinha de cabeça, eu vou deixar pra resolver isso amanhã. Amanhã você vai inventar uma outra desculpa, e é o que nós chamamos de autossabotagem. Você fica sabotando e você não entrega. Tá? E às vezes é uma tarefa que você não gosta, mas se você se dedicar para ela no primeiro horário da manhã, você entrega. Então comece com o que você não se sente tão confortável, não goste tanto, né? E já termina no primeiro horário para não deixar no final do dia. E faça o importante. Se você não fizer o importante, vai virar urgente. O urgente causa estresse. E hoje a gente vê fazendo, quem ganhar aí, né, vai fazer a tríade do tempo, tem muita gente no circunstancial. Sabe o que é o circunstancial? É o gostosinho, né? Que você nem percebe que você perdeu um tempão fazendo o que você gosta. Por exemplo, vai assistir uma série no Netflix, tá? Quem gosta de série. De repente você passa 7, 8 horas, você fala, meu Deus, passou o dia e eu não percebi, né? Entra numa matéria, né, sei lá, Facebook, seja lá o que for, Instagram, redes sociais ou uma matéria. Quando você vê, você passou 1 hora e meia e você não percebeu. Então é legal para você começar a criar essa rotina, anote. Vai anotando, acordei tal hora, o que eu fiz, tudo. Porque o desperdício do tempo está no detalhe. Está no detalhe. E a gente não percebe isso. Exatamente. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não posso assistir série durante a semana, né? Porque é muito de comportamento de cada um. Às vezes a minha filha fala pra mim, ai mãe, vamos ver aquele episódio dessa? Eu falo, não vamos fazer no final de semana. Porque eu começo, eu não quero parar mais. Eu sei que eu vou virar à noite assistindo. Então eu já coloquei na minha cabeça que série durante a semana, nem pensar. É mais forte do que eu, gente. Eu quero assistir todos os episódios, todos. Na hora que eu vou ver, eu já maratonei a série inteira em 2 dias. Então, por isso que eu gosto de deixar pra assistir as séries de finais de semana, né? É de cada um. Essa questão do nosso comportamento é muito forte na nossa organização, no nosso planejamento. Então, se nós não ficarmos atentos a esses comportamentos,
né? Que são um conjunto de características que a gente tem. A gente, diante desses comportamentos, a gente vai ou trazer muito resultado, produtividade, ou não. Então, eu tenho que prestar atenção. Eu sei, eu conheço essa parte que se eu ficar lá assistindo série durante a semana, eu vou virar à noite. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Essa flexibilidade que a Madá falou, ela pode ser extremamente positiva. Até porque o home office, ele tem vantagens e desvantagens na nossa vida. Não tem só coisa boa, gente. Tem um lado, né, que não é legal também. E isso vem muito dessa flexibilidade que a gente tem. Flexibilidade de horário, de estar naquele ambiente. Você já não tem mais aquelas 2, 3 horas de trânsito. Então, você tem um tempo maior para a tua vida, né? Não exatamente eu preciso fazer nesse horário. Eu tenho até meia-noite para terminar isso, eu tô dentro da minha casa. Então, essa flexibilidade, se a gente não manter essa organização, ela pode ser prejudicial para a nossa vida. E o Marco falou uma coisa bem legal, né? A gente tem sim que levantar, fazer alongamento. E sabe o que eu faço muito quando eu tô trabalhando em casa? Quando eu tenho aquela ligação, que eu sei que vai demorar um pouco mais, às vezes eu ficar sentada lá no meu espacinho que eu criei para que eu possa trabalhar com mais produtividade, eu levanto, vou até o quintal, vou até a varanda e fico no telefone, né? Eu estou produzindo, mas eu também estou me exercitando, não estou o dia inteiro sentada. Então tem que fazer pausas, sim. É super importante, até pro corpo. Quando a gente tá no escritório, né, aquela nossa rotina, a gente faz as pausas, às vezes, muitas vezes sem perceber. Você levanta, você conversa com o amigo do lado. Isso é outra coisa muito importante. Os gestores têm que estar atentos. A gente tem que estar em comunicação com os nossos colaboradores. Não é porque tá home office, tá todo mundo em casa, vamos ver como vai ser o resultado no final do mês, né? As pessoas estão entrando em depressão muitas vezes. As pessoas se desmotivam, né? Ouvem notícias ruins o tempo todo. As crianças têm grandes problemas também, porque vê o pai, e a gente pensa que não, eles são extremamente observadores, eles têm a sensação de tudo que está acontecendo. Então, o gestor, você líder, você também precisa estar atento na necessidade da sua equipe. Uma conversa, uma reunião via Skype, uma ligação por dia, um grupo de WhatsApp, a troca de informações. Isso é fundamental para o bom andamento da equipe e para a saúde. Não só física, né? Andar, levantar. Saúde mental, gente. Saúde mental. Né? A clínica aumentou em 40% a busca por tratamentos emocionais. As pessoas se sentem sozinhas. Né? As crianças também, elas estão distante dos amiguinhos. Hoje, por exemplo, lá em casa, eu tenho uma neta de 10 anos e eu tenho a minha filha de 14. É um parto a fórceps. Por quê? No começo elas estavam amando, ai que legal, vai ser tudo aula online. Ninguém quer fazer aula online. Né? E nós, como pais, como mães, o que a gente faz? Ou você faz ou você faz. Não, você vai ter que sentar, estabelecer uma rotina, criar um planejamento para eles também, porque isso vai facilitar o seu trabalho, né? Fazer trocas e ajudá-los, porque eles também estão apreensivos. Nós, por exemplo, ontem teve a divulgação do Ministério, né, da Educação, que a partir do dia 8 de setembro, se eu não me engano, as escolas voltam. E você, pai e mãe, seus filhos voltam? O que você pensa sobre isso? Né? E se você tomar, que a gente pode decidir por sim ou não, se você tomar a decisão do seu filho não voltar, você vai passar o ano com a criança dentro de casa. E se você não adotar um planejamento estratégico, se você não adotar uma rotina, inclusive para os pequenos, você vai sofrer. Você não vai ter resultado, você não vai ter produtividade, né? Então é importante a gente ter essa comunicação. Comunicação é familiar. É familiar. A gente só não consegue fazer com o gato da Rosana, né? Com o cachorro da Adriana. Mas assim, a gente consegue pelo menos procurar um espaço da casa que eles façam menos barulho ou que eles incomodam menos. Gato, que bom, não faz barulho, mas ele anda em cima do computador, né, Rosana? Você colocou aí pra gente. Não, e é engraçado que a minha filha fala assim, mãe, você só pode ser louca, né? Porque eu converso com o cachorro, falo, mamãe tá trabalhando, agora não é hora de eu jogar o negocinho pra você. Você entendeu? E ele fica me olhando com aquela cara e não entendeu nada. Mas isso é uma grande verdade, a gente tem que... Ele não vai entender o que eu tô falando, né? Então a gente tem que criar alguma coisa, criar uma distração, criar alguma coisa pra eliminar.
a gente não vai conseguir levar isso aí 100% tudo bonitinho, alinhadinho. A gente sabe disso. Tem coisas, né? Colocaram aí agora há pouco quando o vizinho tá tocando funk, né? Quando a torcida do Corinthians resolve fazer uma batucada debaixo da minha janela. E eu lá na live com o Paulo. Então não tem muito o que fazer. A gente tem que dar risada, né? E falar, ó, vamos esperar a banda passar e daqui a pouco a gente continua. Mas tem coisas que a gente pode controlar, então vamos controlar muito bem. Essa questão do trabalho home office, ele traz aí até algumas características ruins para nós, né? Existem alguns fatores, que nem a Madá começou falando, tem pessoas que estão trabalhando home office e tá mais cansada como se ela estivesse trabalhando na empresa, no escritório. Eu me senti assim no começo. Né? Ela comentou isso comigo hoje de manhã, né? E aí eu até fui entender quais são os fatores que levam a gente muitas vezes a se sentir mais cansada já que você tá em casa, né? Antes você tinha lá 1 hora, 2 horas no trânsito, isso causa um estresse danado, isso causa um cansaço físico e mental, e hoje já não tem mais isso, né? Às vezes você tem aí uma flexibilidade maior, tem as suas pausas, pode levantar um pouquinho, fazer um... E o porquê desse cansaço? Então tem alguns fatores aqui que eu acredito que é super importante a gente entender, até para evitar todo esse cansaço, saber driblar toda essa situação para evitar esse cansaço. Por exemplo, a sobrecarga mental é um fator que vai gerar esse cansaço, inclusive físico, né? O que é essa sobrecarga mental? A gente está preocupado com muitas coisas. A gente está preocupado com os nossos filhos, a gente está preocupado com o Covid, a gente está preocupado com tudo que está acontecendo, a gente está preocupado com relação às nossas contas. Então, existem N fatores aí que geram essa preocupação. E ainda tem a preocupação do trabalho, tá? Aumentou muito, né, o nível de preocupação que a gente tem hoje dentro de casa. Eu vi um de vocês aqui comentou, meu faturamento caiu 75%. Você imagina a preocupação na cabeça dessa pessoa, né? Então... obviamente que esse estado de cansaço ele vai aparecer, é mental, mas vai cansar, parece que é físico, mas não é, é mental. Né? O excesso de trabalho, como eu falei, se a gente não se organiza, a gente não sai da empresa, mesmo estando dentro de casa. A gente tem que saber o horário de fechar a empresa. Então, esse excesso de trabalho também, ele é extremamente desgastante. Né? Parece que a gente fez, não terminou e tô extremamente cansada. Nossa, parece que agora dentro de casa eu tô trabalhando mais como se eu estivesse no escritório. Às vezes é essa sensação que a gente tem. Fora o mau hábito, né? Exatamente. Dormir 3, 4 horas da manhã, porque a gente tava assistindo uma série. Exatamente. E amanhã começa às 8 o trabalho, né? Você acha que você vai estar descansado? Né? Você acha que você vai estar com essa saúde física e mental boa para trazer o resultado? Né? Toma cuidado, uma das coisas que eu tava pesquisando sobre isso, fala que ninguém aguenta mais tanta videoconferência. Gente, né? A gente também tem que saber se organizar com relação a... entra aí, vamos fazer uma videoconferência. Entra aí, vamos fazer uma... Gente, não, organiza isso, tá? Às vezes não é nem produtivo, né? Você tá lá na videoconferência, você se distrai com um monte de coisa. Quando você for fazer uma videoconferência, uma reunião, você tem que organizar uma pauta. O que a gente vai falar, quanto tempo a gente vai ficar nessa videoconferência. E você tem que respeitar isso. Porque senão você passa o dia inteiro fazendo videoconferência, né? Deixa muitas vezes de executar o seu trabalho. E o quanto essas videoconferências de verdade são produtivas, né? E tá com base aí no resultado que a gente tá buscando. Muitas vezes não tá. É muita videoconferência. Porque você entra na videoconferência, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Como é que tá aí de Covid? Ai, tá, não sei o quê. Como é que tá a família? Só nesse... Você já ficou 20 minutos. Né? Aí a pessoa começa a falar, então menina, você sabe que meu cunhado tá com Covid? Nossa, tá ruim no hospital. Pronto, aí desviou o assunto. O que era importante vocês começarem a falar, vocês não começaram ainda. Fora a tristeza, né, que é uma das coisas que vai te acometer no home office quando você tem esse tipo de notícia, né? Então, a gente sempre fala, fique longe de quem pode minar o seu progresso. Quem pode minar o seu progresso aí dentro da tua casa? No máximo, né, a sua TV, as notícias, o jornal, né, os noticiários online. Fica longe disso. Para de reclamar, tudo bem? Antes a gente reclamava do trânsito. Então você é a pessoa que tá, puxa, que legal, tô em casa. Faça desse momento ser mais prazeroso. Traz felicidade para esse ambiente. Porque senão você vai estar desmotivado.
Né? Se não tinha, era ruim. Se tem, é ruim. Né? E isso a gente vê em qualquer situação da vida. Quantas vezes você falou, nossa, hoje tá chovendo. Que saco. Aí no outro dia para a chuva, tá muito certo, você fala, nossa, mas tá um calor, hein? Se tá chovendo e tá frio, tá ruim. Se tá calor, tá ruim. Quando é que tá bom? Tá? Talvez seja em você. É o seu interno. A Elaine comentou alguma coisa aqui agora há pouco, que ela escreve os diálogos internos que ela tem. Coloca o seu diálogo interno aí. Isso é sensacional. Você nem imagina com tanta coisa que você fala pra você mesmo. Né? Mas é pra escrever. Escreve, nossa, minha vida hoje vai ser um caos. Você não falou, você pensou. Mas você já deu o comando errado pro teu cérebro. Hoje o dia não vai ser produtivo. Você não falou, mas você pensou. A gente tem diálogo interno o tempo inteiro. A gente vai ter que matar esse diálogo interno. Ter afirmações positivas o tempo todo. Isso é um exercício, isso é um trabalho. Tem muita gente que fala, nossa, Madalena, mas você só vê o lado bom da vida. Eu fiz esse trabalho, eu faço esse exercício. Até quando tá ruim, eu tenho que tirar algum aprendizado, gente. Até quando não tá bom, eu tenho que tirar um aprendizado. O que o mundo tá querendo me ensinar com isso? Quando tá com crianças em casa, que nem domingo, eu tô com as crianças lá, eu queria dar uma relaxada, porque eu trabalhei de segunda até sábado. Sábado eu tive muitos atendimentos na clínica, fazendo online, é mais desafiador ainda. E as crianças queriam brincar de TikTok. Dançar TikTok, já viu isso? O que custa, né, eu parar 30, 40 minutos e brincar com as meninas de TikTok? Coloquei até no meu Instagram, né? Então a gente também tem que fazer daqueles pequenos momentos de felicidade, momentos de alegria, porque os pequenos também ficam tristes, também se sentem muitas vezes sozinhos nesse momento, mesmo com todo mundo dentro de casa, né? Também tem as suas frustrações, né? Isso depende da gente, isso depende da gente. O que mais que é legal para passar para esse povo, Dri? Muitas vezes a gente pode criar até alguns mecanismos, né, gente? Procure aí, de repente, algumas coisas que pode facilitar até o seu trabalho home office, né? O que tem de diferente hoje que vai facilitar? Como que eu posso criar um processo diferenciado, né? Respeitando aí a realidade de cada um, né? O que eu posso fazer de diferente nesse momento? O que pode ser importante para que eu aumente o meu foco? A gente tem que fazer um levantamento, né? Se, de repente, o ponto é a questão do foco, o que tira o seu foco? O que você pode fazer de diferente para minimizar aí esses efeitos, né? Se a questão está no meu ambiente, o que eu posso fazer? Como que eu posso preparar melhor esse ambiente dentro das minhas condições, dentro da minha realidade, para que isso aconteça? É o meu comportamento diante desse novo cenário? O que está impactando no meu comportamento, né? Que eu posso mudar, que eu posso melhorar cada vez mais. E a gente tem que pedir ajuda, né? A gente tem que falar com quem está funcionando, né? Porque tá funcionando, gente, tá sendo positivo. E se tá sendo positivo para um, pode ser extremamente positivo para o outro. A gente só tem que saber aproveitar muito bem toda essa questão, né? E é sim uma questão muito da nossa disciplina. Eu sempre gosto de usar o meu exemplo, porque quando a gente vive algo, a gente consegue compreender melhor algumas coisas. Até 3 anos atrás, eu morava a 80 quilômetros do meu trabalho. E eu ia e voltava todos os dias da minha vida, né? E é extremamente desgastante, não mudou nada, né? Porque a mesma quantidade de horas, mesmo morando longe, eu trabalho. Aí quando eu passei a morar mais próximo do meu trabalho, eu ganhei no mínimo 4 horas do meu dia. Aí você me pergunta, e como é que você está aproveitando melhor essas 4 horas do seu dia? Você está fazendo atividade física? Você está se dedicando a você? Ela está trabalhando mais, gente. Isso é sensacional. Ela chega mais cedo, pode sair mais tarde, né? Não é? Agora eu trabalho mais. Percebe que muitas vezes não é o que tá fora, é o que tá dentro. Não mudou, né? Ela tá trabalhando mais, não faz atividade física. Então, isso é muito interno, gente. Não é o mundo externo. Sabe a tal da autorresponsabilidade? É muito mais fácil culpar o outro.
inclusive em questões de equipamentos dentro de casa, né, Adri? Sim, A sua empresa precisa providenciar um equipamento adequado se você não tem, tá? Porque a gente vê gente se debatendo porque não tem os equipamentos adequados também, né? Então a gente acaba não sendo produtivo por uma infinidade de fatores, mas o maior fator é você. Somos nós. Porque O maior fator é você. antes, né, eu falava que eu não fazia algumas coisas na minha vida, né? Como, por exemplo, fazer atividade física, estudar o meu inglês. Antes eu falava isso porque eu não tinha tempo e realmente não tinha. E agora? E agora? Qual é a desculpa que eu tô usando? Não tem, gente. Não tem. Eu tô buscando uma desculpa ainda e não achei, tá? Ó, a Mariana é psicóloga, a Mariana trabalhou no meu time uma época e eu conheço muito bem o perfil dela, né? Então ela colocou aqui que ela tá listando, ela lista o que ela tem que fazer a semana inteira, Legal. aí ela divide por dia. Funciona pra você? Ótimo, é muito bom. Agora eu conheço a Mari é analítica, é lobona, é planejada, tá? Então nós vamos ter que encontrar a melhor forma. Por exemplo, eu já sou desorganizada de natureza, eu já sei disso. Então, se eu não fizer um belo planejamento, eu vou chegar no final do dia na minha casa e não fiz nada. Né? Ou, aliás, fiz um monte de coisa. Comecei. Eu sou ótima em iniciativa. Ótima, tenho uma iniciativa sensacional. Só que não tem acabativa. E isso, quando a gente conhece qual é o teu ponto que precisa ser melhorado, qual é o teu ponto fraco, você tem que trabalhar em cima dele. Eu já sei. Se eu não soubesse, tudo bem, mas eu já sei. Né? Algumas pessoas são mais comunicadoras, gostam de ficar conversando o tempo todo, como a Adri falou, perdeu 10, 15 minutos. Outros são mais planejados, fica mais fácil, né, Mari? Disciplina, tudo bem? O outro é mais estável. Daqui a pouco eu faço, né? O daqui a pouco é agora, gente. É o dia de hoje, é o aqui e agora. Foco, disciplina, determinação, tesão em fazer, vontade, garra, amor. Coloca cor, coloca brilho no que você tá fazendo, né? E não procrastina. Porque o maior vilão do tempo é a procrastinação. O maior. Não deixa pra amanhã que você pode fazer hoje. Você já ouviu da sua mãe e do seu pai. Dos seus avós, dos seus tios, né? Então não deixa pra amanhã, vale muito a pena. Já faz logo no primeiro horário. Acordou amanhã, aquela reunião chata, aquele projeto que você tem que desenvolver, já faz no primeiro horário da manhã. Né? Você vai ver, o seu dia vai ser sensacional, vai ser extremamente produtivo. Aliás, a gente só procrastina aquilo que não dá prazer pra nossa vida, tá bom? Aquilo que é gostosinho, que dá prazer, a gente arruma um tempo. Arruma mesmo, né? É uma comparação muito simples que a gente pode fazer. Né? Tem gente que negocia com o celular de manhã, né? Ali é o primeiro momento que a gente tá... Aliás, antes de levantar da cama, você já tá procrastinando, né? Olha lá, a Deza que ela colocou. Ela trabalhava quase 3 horas da casa dela. E hoje ela trabalha 16 minutos. O que ela fez? Que mudou? Agora ela dorme mais. Quer dizer, não mudou nada. Eu tô trabalhando mais, Deza. Eu trabalho... daqui do meu trabalho até em casa é 10 minutos. Eu tô trabalhando mais. Né? E isso é interno. Né? E a gente se sabota, mas hoje, putz, também, deixa pra lá, amanhã eu faço isso, mas hoje, né, isso é autossabotagem pura. Só que você tem que estar ligado no seu diálogo interno, vê aí o que você tá falando pra você mesmo, anota, você vai ficar surpreso. Conhecem a esfera do merecimento? Eu vivo nela, tá, gente? Eu mereço, eu já trabalhei tanto, eu já peguei tanto trânsito. Eu mereço. E essa é a pior autossabotagem que a gente tem. A gente merece sim, né? Mas a gente também precisa encontrar o valor das outras coisas na nossa vida. Porque senão a gente vai procrastinar. Tem um estudioso, Cláudio Martucci, uma vez ele falou assim pra mim: você sabia que banho forçado também tira sujeira? Aí caiu uma ficha enorme, né? Falei, um orelhão, né, amiga? Nossa. Ele falou assim: você sabia que banho forçado também tira sujeira? Não dá pra fazer só o que a gente gosta. Muitas vezes aquilo que a gente precisa realmente fazer, né? Que vai alavancar alguns resultados na nossa vida, não necessariamente é aquilo que a gente gosta de fazer. O que a gente gosta de fazer é zona de conforto. E a procrastinação tá lá na zona de conforto. A gente viu uma matéria até esses dias. Uma foi na Época Negócios, que saiu, se eu não me engano, foi no começo do ano passado. E uma saiu recentemente agora na Forbes, desse ano, maio ou junho, tá? Nesse mês. E eles falam de um termo que eu achei bem interessante. Anywhere Office.
né? Não vai ser home office, tá? Quando tudo isso acabar, porque vai acabar, tenha certeza disso, tenha fé, foco e força, vai ter um termo que vai chamar Anywhere Office. Então, ou você se prepara, ou você se prepara. Qual você escolhe? Você quer estar preparado ou você quer estar preparado? Tá? É sim ou sim, senão você tá fora. E o que é o Anywhere Office? É ter o seu escritório virtual em qualquer lugar. Num café, numa praça. Quer dizer, você vai poder trabalhar onde você quiser. Grandes empresas estão adotando isso, né? Então não adianta bater pezinho. Ah, mas eu não gosto. Problema seu. Você não gosta, vai ter que começar a gostar. Problema é só seu. Ah, mas eu não sou produtivo. Deu comando errado. A partir de hoje eu sou produtivo. Ah, mas eu tentei e não deu certo. A partir de hoje vai dar certo. Quem tenta não consegue, a gente já sabe disso, já tá mandando errado. Então a gente vai precisar começar a mudar, inclusive, a linguagem que a gente usa. E para de reclamar. Ai, mas tava muito melhor quando tava. Mas não tá. Tava muito melhor, agora não tá. A gente vai ter que se virar com o que tem. E é o que tem pra hoje. E é o que tem pra hoje. Você tá na sua casa. Sabe o que a gente precisa? A gente só precisa agora de duas situações, que eu chamo dos 2 S's. Eu só preciso disso, desses 2 S's. Saúde e sabedoria. Se você tiver saúde e sabedoria, você vai longe. No home office, no anywhere office, no presencial. Né? Você vai longe. Tá? E você tem que ser grato. Poxa, eu tenho saúde, eu tenho sabedoria para lidar com essa situação. Se dotar de muita inteligência emocional. Porque em alguns momentos a gente vai surtar assim. Cachorro latindo, criança gritando, outro chorando. E você fala... Aí você reza. Nesse momento você reza. Tá? Você faz uma oração, respira e reza. Porque vai passar. Porque senão você explode. Você falou que não deveria ter falado. Né? Você se arrepende depois. E isso está acontecendo em todos os lares. Entre marido, mulher, filho, sogro, sogra. Porque a gente explode. Inteligência emocional. Viu que vai explodir? Ora. Né? A gente tem um termo muito interessante para isso. Buda em pânico. Já ouviram falar? Adoro. Buda em pânico. Respira, vai dar certo. Eu sempre falo pro meu filho, eu vou fazer Buda em pânico agora. E para, cara, né? Porque até Buda entra em pânico, né? Porque a gente não vai entrar. Então, leva a coisa com mais leveza, né? Com mais felicidade. Organiza hoje. Faz isso, organiza hoje. Você tem, quem tá trabalhando, e quem não tá trabalhando também, tá? Você não tá de férias, você não tá trabalhando. Tá? Ou vai estudar, ou vai fazer curso online, vai conversar com os amigos, vai fazer videoconferência, vai aprender a fazer um monte de coisa. Inclusive tem que aprender. O nosso maior público são pessoas que estão procurando emprego. Você imagina você procurando emprego, não sabendo usar tudo isso a seu favor? E a gente tem passado situações bem interessantes com os nossos clientes, né? Nós temos um cliente que a gente está tentando dar uma devolutiva para ele. Ele tem um menininho, um filhinho de 4 anos, e ele não consegue ter a devolutiva da avaliação dele. Tá? Tudo bem, é comigo, eu sou a gestora da carreira dele. E se eu tiver marcado uma entrevista para ele por Skype, ele vai ter que dar um jeito, né? Então você também tem que se munir de pessoas próximas que possam te ajudar. Obviamente, pessoas que estão dentro da tua casa, porque a gente sabe da necessidade ainda do distanciamento, tudo isso. Tá? Então você também pode se cercar de pessoas que podem te ajudar. Um filho mais velho, um marido, um colega, né? Se você mora sozinho é mais simples. Agora, se você tem mais gente, você tem condições de fazer isso. Até porque, né, o Paulo colocou aí em algum momento a questão da gente definir as prioridades. Gente, tudo é importante na nossa vida, tudo. Não tem nada que seja mais importante. A minha família não é mais importante que o meu trabalho não é mais importante que a minha saúde, tudo é importante. Tudo tem um grau, tem um peso de importância na nossa vida. A gente só precisa saber organizar isso. E tem momentos, né, tem fases da nossa vida que a gente vai ter que hierarquizar isso de uma forma diferente, né? Se eu tô dentro de um projeto profissional que eu preciso dedicar um pouco mais, que eu preciso me empenhar um pouco mais, não que eu vou deixar aquela prioridade família ou saúde ou qualidade de vida de lado. Eu vou remanejar isso de alguma forma na minha vida, porque nesse momento eu vou precisar me dedicar mais aqui. Então, a gente não pode considerar que algo é mais importante que o outro.
né? Ó, tem uma coisa que a Rosinei trabalha comigo. Ela tá falando que tem um lado da questão da mulher, da questão feminina, de acordar de manhã, se arrumar. E em casa não é tão legal. Ela gosta de ir pro trabalho, eu já sei disso. Rosinei, amanhã você pergunta pro meu marido o que eu faço de domingo de manhã quando eu tô de folga. Né? Todo domingo de manhã eu levanto, faço meu cabelo, faço meus cachos, faço minha maquiagem, desço e vou pra sala. Toda vez, porque eu me sinto bem assim. Não é porque eu tô em casa que eu preciso ficar descabelada, né? Que eu preciso não passar um bom batom, que eu não posso passar um bom perfume, né? Porque casamento com 20 anos, a gente tem que ter toda uma manemolation aí, né? né? Você tem que estar bonitona. Mas isso, nós mulheres que somos vaidosas, a gente tem que fazer trabalhando fora ou não. Tem que fazer todo dia, inclusive o dia que é folga, sábado e domingo. Minha avó falava assim pra mim, menina, vai pentear esse cabelo antes de dormir. Eu falava, pra quê, vó? Vou dormir. Vai que tu sonha com o príncipe encantado e ele vai te ver aí toda descabelada. Ela falava isso pra mim. Olha só que loucura, né? Então vai tem muita coisa boa que dá pra fazer e aproveitar, porque é algo que veio pra ficar. Veio pra ficar. Algumas empresas estão tendo resultados extraordinários, né? E eu não tô dizendo assim, ai, gente, agora, meu Deus, Madalena, agora a gente vai ficar todo mundo dentro de casa. Não tem nada a ver com isso. Tá? Mas a gente pode estabelecer uma rotina. Olha que legal, você falou para os meus funcionários o ano que vem. Ó, vocês podem vir trabalhar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vocês ficam em casa. Né? Porque as pessoas querem esse contato. Tá? Mas a produtividade disso, não ter trânsito, não pegar trânsito, não ter todo esse deslocamento, quanto você ganha com isso, né? Fora, né, toda a parte de remuneração. As empresas também estão preocupadas com a sua redução de custo. Quanto reduz o custo quando o seu colaborador está em casa? Né? Também tem uma redução de custos. E não adianta falar, ai, Madalena, mas você está pensando assim? Não, eu estou pensando em todos os jeitos. Né? Como eu posso aumentar o lucro, reduzir o custo, ajudar pessoas e manter meus colaboradores motivados. Eu não demiti ninguém. E nem vou demitir. Mas eu me ajustei, eu me planejei, eu me organizei para que fosse da melhor forma possível. Para nós, eu que sou empresária, e também para eles. O que mais, Dri? O que mais? Deixa eu ver se tem mais vamos pergunta. aproveitar, né? Querendo ou não, esse fator flexibilidade, esse tempo maior que a gente tem. Tem gente trabalhando de pijama. Não pode trabalhar de pijama, amiga. Não dá. Não, amiga, não rola. Pra gente também cuidar um pouco mais da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, né? Então, organizar isso de uma forma onde a gente, de repente, aqueles assuntos inacabados na nossa vida, aliás, a gente tem um monte de coisa inacabada na nossa vida. Aproveita agora. Você pode pegar aí, a hora que terminar essa live, faz uma lista dos seus assuntos inacabados. Quais foram as coisas que, de repente, você começou e não terminou, que é importante, que são importantes para você? Né? Algo que você deveria ter concluído e não concluiu, ou algo que você queria ter começado a fazer e não fez. Agora é a hora, por que não? Faz uma lista, prioriza isso. Isso depende só de você, depende de mais alguém. Ah, eu quero muito começar a fazer exercício físico. Ah, mas agora não dá porque as academias estão fechadas. Hoje o meu cliente falou pra mim que ele até me ensinou e vai me mandar pelo WhatsApp a foto, né? Ele fez uns pesos com garrafa PET. E ele tá treinando dentro de casa. Então isso não é desculpa. Porque a academia tá fechada. Então aproveita, né? E a procrastinação é tão grande na nossa vida e a gente é danado. A gente sabe que a gente tá procrastinando um monte de coisa, né? O meu marido falou assim pra mim hoje de manhã, e aí, vamos começar a fazer umas caminhadas e tal? Falei, amor, eu tô esperando passar o Covid. Mas ele me chamou pra fazer caminhada todo dia. Eu falei, eu tava esperando o Covid chegar, pra gente ter que ficar isolado, não poder sair, agora tem que esperar acabar pra gente entrar na academia. Gente, sabotador, eu sei disso. E quando a gente sabe e não faz, a culpa é só nossa, que não fez. É só nossa. Né? Se algo der errado, a culpa é minha, não é de ninguém. E a gente fica responsabilizando o outro, né? É porque o outro, é porque a empresa, é porque o mercado, é porque o cenário, é porque a Dilma, é porque o Temer, é porque o Bolsonaro. Foda-se. É você, é a tua vida, é a tua responsabilidade. E dá pra ser gostoso trabalhar em casa. Eu tenho certeza absoluta, dá pra ser legal trabalhar em casa. E dá pra dar resultados extraordinários. Seu chefe vai gostar. E seja proativo. Você que tem aí seu líder, seja proativo. Se ele não te liga, liga pra ele. Né? Porque você tem que estar em comunicação com seu líder. Oi, chefe, tudo bem? Ó, meu dia foi super legal. Liga pra ele.
faz videoconferência com ele. Seja você o proativo se você não tem um líder proativo. Porque tem muita gente ainda que é contra o home office. Principalmente os líderes mais antigos. Eles são contra o home office. Ah, isso não funciona. Funciona assim, tá? Funciona assim. Pode ser que em alguns segmentos a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Mas funciona e funciona bem. Legal. Encontrem aí os seus propósitos. Tô tentando ler aqui. Se reinventar, comecei um EAD, pense em mudar para e-commerce. Então, Nino, se você precisar da gente, a gente pode estar pensando, né? Pensa nas suas habilidades, nas suas competências, nas suas experiências. A Val colocou uma frase aqui que é na crise que se criam grandes oportunidades. Sim. Né? Então, por que não? Quanta gente vai vender máscara, gente? Tem gente rico vendendo máscara. Por que a gente não fez máscara, não é mesmo? A gente resolveu continuar trabalhando com comportamento humano, tá? Então tem muita coisa legal que dá pra você aproveitar. De vez de ficar chorando leite derramado, de vez de ficar de pijamão na cama trabalhando, de vez de se sabotar o tempo todo, de vez de você negociar logo cedo com o despertador, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, passou 1 hora e você não levantou ainda, né? Ah, então eu fico até mais tarde trabalhando, aí não fica, se dispersa, tem as distrações, tudo bem? Que mais? Mais perguntas? Tem alguma que eu não respondi, Anderson? Não? Então, gente, vocês já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está sempre à disposição de vocês no meu direct ou no direct dela, Drica Sousa. Tem que seguir ela lá também, né? Porque ela é sensacional. A gente pode ajudar muito, a gente está super predisposta nesse momento de orientar, de encontrar caminhos juntos com vocês, de prepará-los melhor emocionalmente para viver esse cenário, porque a gente sabe que não é fácil, né? Orientar com relação quais os melhores pensamentos que você pode ter daqui para frente. E essa semana a gente vai ter um sorteio lá da foto oficial, que vai ser uma sessão de administração de tempo. Embora eu não gosto desse negócio de administração de tempo, tá? Isso sou eu, Madalena, porque todo mundo fala em administração de tempo no mundo. Eu gosto de administração de tarefas. Porque não dá para administrar o tempo, colega. Né? Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, o outro tem 24 horas. A gente tem essas 24 horas. Seria sensacional se eu trabalhasse 8 horas por dia, tivesse 8 horas de sono e tivesse 8 horas de lazer. Mas isso não vai acontecer, tá? Então a gente precisa administrar, organizar e planejar as suas ações, as suas atitudes e as suas tarefas. Então, ou eu ou a Adriana, vamos fazer uma sessão aí de administração de tempo com você. E você vai ficar surpreso quando você fizer o teste de como é que você está administrando seu tempo. Tá? Provavelmente você vai dizer, nossa, mas eu pensei que eu tava indo tão bem, porque, sei lá, eu apliquei esse teste, mais de 10 mil pessoas, 2 deram o resultado, 2, tá? 2. O resto tava trabalhando tudo na urgência e tendo problemas sérios. Tudo bem? E mais uma vez foi sensacional. Hoje eu vou conseguir me despedir, porque eu sempre tomo bronca. Semana passada eu não dei tchau, eu não mandei beijo, eu não dei tchau pra ninguém. Acabou a live e eu tava falando, tá? Foi muito bom estar com vocês. Fala, Anderson. Duda, beijo. Um beijo pro Thiago e pra Gabriela, que eles vão lá domingo pegar os cachorros lá. Thiago e Gabriela, eu sei que vocês são os novos clientes dos meus cachorros. Ah, gente, eu tenho um canil também. Eu tenho a Madalena Feliciana, Hipnose Terapias Alternativas. Eu tenho Instituto Profissional de Coach, eu tenho Outliers Carrias. E eu tenho o Canidel Curso, que é o meu canil, tá? Gente, beijo pra todos vocês. Curtam a foto oficial, pessoas. Marquem o colega, sigam a Adriana. E a gente vai, com certeza, na semana que vem, trazer mais uma live especial aí pra todo mundo. Ah, e dá sugestão, hein? Dá sugestão. Home office foi sugestão de vocês aí. Porque se deixar nós dois, a gente vai falar só de comportamento, inteligência emocional. Tudo que você já sabe que a gente ama falar. Duda, Valeu. beijo. Paulo. Gino. Deza. Deza. Beijo. Fábio, Rose, amo você Rose. também. Haru. Anéia, o Haru. Tô com saudade, Haru. Essa Cuida do meu oficial. filhote. É o Thiago e a Gabriela. Tchau. Chega. A família que eu amo. As Carinas, a Ipipi. A dona
Nauzira, Karina estão sempre aqui com a gente. Rô, beijo! Rosana. Néia! E vamos terminar no ritmo para você já começar amanhã o seu dia com muita energia, com muita disposição, foco e disciplina. Eu sei que você pode. Então diga pra você, eu posso, eu mereço. Nicole, Camila, Beijo. Sheila, Elaine, a Vocês Júlia. Tchau, Ju. Júlia, ai pipi. Boa noite.